Galera, hoje se despediu do Manchester City, o técnico mais longevo e que ganhou mais títulos pelo clube. Bem, no total foram 20 títulos conquistados, incluindo a Champions League pela primeira vez, 6 Premier Leagues e 1 Mundial de Clubes, só isso. O maior auge foi na temporada 2022 e 2023, quando eles conquistaram a tríplice coroa, né? A Premier League, a Champions League e também a FA Cup. Pep Guardiola se despediu hoje, depois de passar 10 temporadas pelo Manchester City, né? Igualzinho o que acontece no Brasil. Só lembrando, rapaziada, que demorou 1 ano e 8 meses pro Guardiola conseguir conquistar o seu primeiro título pelo Manchester City, né? E a pergunta que fica é, será que um técnico brasileiro duraria 1 ano e 8 meses, né? Ou até um pouco menos do que isso, sem conquistar nenhum título? Bora pros dados. O estudo do CIES apontou como 5 meses a 13 dias o tempo em que um técnico brasileiro consiga ficar no cargo sem conseguir título. Na real, a média é de 9 meses, né? O que comparado com a Europa é um período muito curto. Se a gente for colocar isso em número de jogos, né? Alguns técnicos eles passam entre 15 e 20 partidas até que sejam demitidos. E quais que são os reais impactos no futebol brasileiro por conta de toda essa troca de técnico o tempo todo? Cara, o primeiro ponto é a continuidade, né? Todo técnico ele tem ideias diferentes, forma de jogar diferente, e isso faz com que os jogadores eles não entendam para que rumo o time ou o clube ele precisa ir. Isso afeta principalmente como o elenco é montado, né? Por exemplo, um técnico ele gosta de jogar com 2 pontas e ele tem aqueles jogadores como titulares. Então vai ser o ponta direita, o ponta esquerda e um centroavante. Aí se muda o técnico e o técnico que vem ele não gosta de jogar com pontas, ele prefere jogar com 2 atacantes fixos. E o que acontece com os pontas? A pressão pelo imediato. Tem muitos técnicos brasileiros que já chegam no clube demitidos. Por exemplo, Roger Machado no São Paulo. Bom, imagina que qualquer erro no seu emprego signifique demissão imediata. Isso já seria bem ruim, né? Agora imagina que o erro de outra pessoa também signifique a sua demissão. Isso seria muito pior. É isso que acontece com a maioria dos técnicos brasileiros, né? Eles já chegam no clube muitas vezes com uma faca no pescoço, totalmente pressionados, né? Sabendo que qualquer resultado ruim pode culminar assim na sua demissão. Mas o pior de tudo é que mesmo elencos que não trazem resultados pode assim influenciar e afetar a demissão do técnico. Agora falando de money, galera, a troca constante de técnicos faz com que clubes tenham dívidas muito grandes. Por exemplo, o Corinthians deve 7,5 bilhões de reais para o Dorival Júnior, que nem trabalha mais lá. E falando sobre isso, né, a gente não pode deixar de fora o bom exemplo do Palmeiras, que tem o Abel Ferreira por 6 temporadas. Resultado disso, 11 títulos, incluindo 2 Brasileirões, uma Copa do Brasil e 2 Libertadores. Galera, na minha opinião, o futebol brasileiro tem avançado de algumas formas, regredido de outras, e algumas formas continuam do mesmo jeito, como por exemplo o caso dos técnicos, né? Os técnicos continuam sendo substituídos a todo tempo. A gente sabe que no final é a diretoria do clube que decide se o técnico continua ou não no cargo. Mas a pressão da torcida e principalmente da mídia é o que faz toda a diferença. Por isso, muita coisa precisa mudar. Lembrando, eu quero ouvir a sua opinião nos comentários, dá 2 toquinhos na tela aí pra curtir o vídeo e me segue para mais conteúdos de futebol. Esse é o canal do Brás e a gente se vê na próxima. Falou!